Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Karapetkov e hoje falaremos sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Concentre-se, porque o Instituto da Desconsideração é extremamente importante para a sua prova. Vamos lá. Desconsiderar a personalidade jurídica. Conceituando. A maioria dos candidatos irá dizer o seguinte: o conceito, Tiago? Quando uma pessoa jurídica for utilizada de maneira equivocada, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal do sócio, aonde quer que ele esteja. Não está errada essa conceituação. Realmente, quando uma pessoa jurídica for utilizada de maneira equivocada, aplicaremos a aula de hoje. Vamos desconsiderar a personalidade jurídica e buscar o patrimônio pessoal do sócio aonde quer que ele esteja. Só que eu quero que você aprenda muito mais. Eu quero poder diferenciar os senhores dos demais. Preste bem atenção. Desconsiderar a personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica vem do teatro romano. Para que eu pudesse fazer parte de uma peça teatral, eu teria que ter uma máscara, a chamada persona. Só com ela, só com a persona, e eu iria alterar a minha voz e seria um personagem teatral. Só com a persona, no nosso mundo jurídico, só com a persona é que eu posso ser um personagem jurídico. Sabendo disso, eu lhe explico o seguinte. Quando uma sociedade empresária, quando ela vai a registro, ela adquire essa máscara, ela adquire essa persona, a personalidade jurídica. A partir do momento em que ela vai ao registro, ela tornar-se-á um personagem teatral, um personagem jurídico. Só quando ela vai a registro. Ir ao registro e adquirir a personalidade jurídica significa adquirir dois efeitos. Então, lembre-se, adquirir personalidade jurídica significa adquirir dois efeitos. O primeiro, autonomia patrimonial. Sim, a pessoa jurídica, a sociedade empresária, que tem personalidade jurídica, ela adquire seus direitos e deveres. É ela que contrata. É ela que adquire esses direitos e deveres que eu estou falando. Sabe, ela tem patrimônio próprio. Ela responde pelo que ela faz. Ela tem autonomia patrimonial. Então, repetindo, o primeiro efeito ao adquirir personalidade jurídica é a autonomia patrimonial. É dizer que a pessoa jurídica tem patrimônio próprio, que ela contrata, ela adquire direitos e deveres, eu já entendi. Mas veja o segundo efeito da personalidade jurídica. É a tal da limitação da responsabilidade. Sim, essa é a regra, não é? Ao adquirir personalidade jurídica, sócios, fiquem tranquilos. Porque, em regra, vocês não respondem com o patrimônio pessoal de vocês. Essa é a regra. Ninguém vai pegar sua casa de praia, seu carro importado, seus investimentos, nada disso. Vigora a limitação da responsabilidade. Concluindo, ao adquirir personalidade jurídica, adquiro dois efeitos: autonomia e limitação. Agora que você entende a personalidade jurídica, você é capaz de dominar o conceito da desconsideração da personalidade jurídica. Desconsiderar é ignorar. É ignorar a personalidade jurídica. É ignorar esses dois efeitos que eu estou lhe explicando. Veja a sua diferença para o outro candidato. Veja esse caso concreto, que só vai conseguir responder aquele que de fato apreende a desconsideração. Veja só, caso concreto significativo. Um professor pega toda a criançada e visita um parque aquático. Lá, explode um cilindro de gás e queima o professor braços e pernas. A Defensoria Pública, corretamente, entra com pedido de dano moral, material, estético e tudo mais. Bom, o dono do parque aquático começa a fraudar. Começa a esvaziar patrimônio. O que você faz? Aplica a aula de hoje. Desconsideração. Qual teoria? Nós veremos as teorias. Eu te antecipo, é a teoria menor, porque é uma relação de consumo. Mas nem é esse o ponto que eu quero. O que eu quero te dizer é que o dono do parque aquático faz o seguinte. Quando o defensor pediu a desconsideração, o dono do parque aquático se defende dizendo o seguinte: tudo bem,
Pode buscar o meu patrimônio pessoal. Minha casa de praia, meu carro importado, tudo bem. Só tem uma coisa. Respeite o limite de minhas cotas. 100 mil reais. Eu sei que o dano é de 3 milhões, mas minhas cotas são só de 100 mil. Vá lá, busca no meu patrimônio pessoal 100 mil reais. Não. Acho que você não entendeu. Ao desconsiderar a personalidade jurídica, ao ignorar a personalidade jurídica, eu ignoro os efeitos da personalidade jurídica, qual sejam a autonomia e qual é o número 2, hein? Limitação da responsabilidade. Ou seja, ao desconsiderar, eu não tenho limites a cumprir. Eu busco o patrimônio pessoal do sócio, onde quer que ele esteja, e não respeito o limite de minhas cotas. Então é isso que eu quero fazer com você. De fato, conceituar a desconsideração, olha, é quando uma pessoa jurídica é utilizada de maneira errada, eu ignoro a proteção e busco o patrimônio pessoal do sócio. Isso todo mundo sabe. Eu quero que você entenda mais. Eu quero que você compreenda que quando eu busco o patrimônio do sócio, eu não tenho que respeitar limite nenhum de cotas, porque o nome do instituto é desconsiderar a personalidade jurídica, ignorar a personalidade, ou seja, os seus efeitos, que são 2, autonomia e limitação, senhores. Ao desconsiderar, eu não tenho limite a cumprir. Agora sim, continuando. Bom, várias teorias explicam a desconsideração. As duas protagonistas são teoria maior e teoria menor. Vamos à primeira, teoria maior. Teoria maior, maior cautela, maior cuidado para desconsiderar. Eu preciso da prova inequívoca de abuso ou fraude para desconsiderar a personalidade jurídica. Teoria maior, criada pelo alemão Rolf Serick. Serick, S-E-R-I-C-K. Repito, teoria maior, maior cautela, maior cuidado. Preciso da prova inequívoca de abuso ou fraude para desconsiderar. A teoria maior, por exemplo, está prevista no artigo 50 do Código Civil. Agora vamos aprofundar nosso estudo, ainda na teoria maior. A literatura tradicional sempre nos explicou que existe a teoria maior objetiva e a teoria maior subjetiva. A teoria maior subjetiva é aquela que deve-se analisar a psique do sujeito. Analisar se ele teve ou não a intenção de fraudar. No Brasil, nunca adotamos a teoria maior subjetiva. Adotamos a teoria maior objetiva. Ou seja, não tem essa de analisar a psique do sujeito. Eu não estou nem aí se ele fraudou, se ele teve, a intenção ou não de fraudar. Fato é que ele fraudou. E se fraudou, vou desconsiderar. Sempre agimos dessa maneira. Sempre adotamos a teoria maior objetiva, onde não há necessidade de analisar a psique do sujeito. Todavia, senhores, com a Lei de Liberdade Econômica, o artigo 50 do Código Civil ele foi alterado. E analisando por menores, veremos que o legislador agora diz que eu tenho que vislumbrar o propósito, a intenção dele de fraudar. O que nos leva a dizer que hoje o Brasil adota a teoria maior subjetiva. Então, diante dessa alteração legislativa, podemos então afirmar que o Brasil adota a teoria maior subjetiva. O artigo 50, eu repito, foi alterado, pedindo o propósito, o sócio que tem o propósito, a intenção de fraudar. Veja, como então passamos a adotar a teoria maior subjetiva. Tenho que analisar a intenção do sujeito em fraudar. Somente se ela estiver presente é que eu posso desconsiderar com base na teoria maior. Segundo a teoria protagonista, é claro, a teoria menor. Menor cautela, menor cuidado para desconsiderar. São paisagens onde o legislador tinha saída. Poderia trabalhar com fraude à execução, com fraude a credores, mas ele não está nem aí. Ele demonstra menor cautela, menor cuidado e aceita a desconsideração. Repito, teoria menor, menor cautela, menor cuidado,
são paisagens legislativas onde o legislador ele tinha saída, mas ele não está nem aí. Ele pede para desconsiderar. Ele não demonstra cautela, cuidado. A teoria menor está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º. A teoria menor está na lei ambiental, está em diversas leis do direito administrativo, como, por exemplo, o direito antitrust, concorrência. Está espalhado no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, no 28, parágrafo 5º do CDC, veja a menor cautela. Ele diz assim: toda vez que eu estiver diante de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, eu posso desconsiderar. Poxa, mas um simples obstáculo? Não tem outra saída, não? Ele pede para desconsiderar, demonstrando a teoria menor. Outro exemplo é diante da lei ambiental, 9605. Ela repete o texto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Diz que quando eu estiver diante da dificuldade de ressarcir o dano ambiental, vamos desconsiderar, não apresentando cautela nenhuma. Teoria menor. Sabe, o Instituto da Desconsideração não vive apenas dessas duas teorias. Existem as teorias coadjuvantes. Por exemplo, a teoria invertida, ou ao inverso. A teoria invertida, ou ao inverso, ela é aplicada diante de duas paisagens: fraude à meação e fraude ao credor particular. Deixa eu dar um exemplo. Fraude à meação, não é? Eu vou me separar da minha esposa. Pego todos os bens que iriam sofrer a meação e jogo para uma pessoa jurídica que eu tenho. Em troca disso, receberei cotas. Até então não adiantou nada, porque basta minha esposa buscar essas cotas. Mas calma, eu peguei essas cotas e fiz um contrato de gaveta com você, meu sócio. Passei tudo para você num contrato de gaveta. Fato é que eu viro para minha esposa e digo: e aí, vais pegar o quê? Eu não tenho bem nenhum mais. O bem não é meu. O bem é de uma outra pessoa, de uma pessoa jurídica. Você não lembra que ela tem autonomia patrimonial? Repito, estou fraudando a minha ação. Vou me separar, pego todos os bens e levo para a pessoa jurídica. Para uma outra pessoa, para uma pessoa jurídica. Ela tem autonomia patrimonial, lembra? Recebo cotas ou ações. Simples. Faço um contrato de gaveta com você, meu sócio. E viro para a ex-esposa e digo: vais pegar o quê? Não tenho mais nada. Percebe como eu estou utilizando uma pessoa jurídica para fraudar a minha ação? Por isso, teoria invertida ou ao inverso. Eu pego esses bens e trago de volta a minha ação. A segunda paisagem dessa teoria é a mesma coisa, é o mesmo movimento. Veja, eu estou cheio de dívidas particulares. Tem nada a ver com a nossa sociedade. Eu pego todos os bens que iriam sofrer a minha ação e transfiro para a nossa pessoa jurídica. Recebo cotas. Calma, mas eu faço um contrato de gaveta com você, meu sócio. Viro para o credor particular e digo: e aí, vais pegar o quê? Eu não tenho bem nenhum mais, o bem não é meu. O bem é de uma outra pessoa, de uma pessoa jurídica. E ela tem autonomia patrimonial. Está vendo? Eu estou utilizando uma pessoa jurídica para fraudar o credor particular. Não aceito. Pego esse bem e trago de volta a minha ação. A execução. A teoria invertida ou ao inverso, hoje, ela está positivada no Código de Proteção, ou melhor, no Código de Processo Civil, perdoe-me. Quando o legislador do novo CPC trouxe o incidente de desconsideração, você vai verificar os artigos do novo CPC e logo, logo encontrará a fundamentação. Então é uma teoria que sempre esteve em enunciados. Enunciado 283 do CJF, e agora está no primeiro capítulo do incidente de desconsideração. Segunda teoria coadjuvante é a teoria indireta. A teoria indireta é excelente diante de grupos econômicos. Grupo econômico. Explico melhor. Toda média e grande sociedade empresária se divide em várias pessoas jurídicas. Tem a holding, é a cérebro, é a que manda nos demais. Ela é dona de uma, de outra, de outra, de outra. Estou colocando meu cliente, o empresário, o mais longe possível de você, credor. Estou criando barreiras, estou criando várias pessoas jurídicas, estou deixando ele bem protegido no topo desse grupo econômico. Se uma das pessoas jurídicas lá de baixo cometer uma fraude,
Você vai desconsiderar, não é? Só que você não vai encontrar nada. E é aí que vem a teoria indireta. A teoria indireta vai dizer assim: não adianta. Não adianta você se esconder por trás de várias pessoas jurídicas. Não adianta. Eu vou quebrando uma a uma desse grupo até alcançar o que eu desejo. Até alcançar você, empresário, escondido aí atrás. Vou exemplificar. A JBS dos Irmãos Batista, ela é dona, a JIF dos Irmãos Batista é dona da JBS, que é dona de outra sociedade, e de outra, e de outra, e de outra. Se essa última aqui comete um ato fraudulento, você vai desconsiderar, não é? Se você não encontrar nada, não fique nervoso. Vá desconsiderando uma a uma, até chegar no topo, na JIF. Não adianta ele se esconder. Vou quebrando uma a uma, até encontrar o que eu quero. Isso é teoria indireta. Com a vinda da Lei de Liberdade Econômica e as alterações do artigo 50 do Código Civil e seguintes, o legislador tenta dificultar um pouco essa teoria. Ele diz que para buscarmos as demais pessoas jurídicas do grupo, tem que estar claro a ligação delas com o ato fraudulento. Fique atento a isso. Bom, das coadjuvantes nós já vimos a invertida, nós já vimos a indireta. Falta eu falar sobre a expansiva. É a que eu mais gosto. Teoria expansiva. Começou no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e hoje é adotada pacificamente pelo STJ. Veja como ela funciona. Teoria expansiva. Eu e minha filha mais velha, a Giovana, nós temos uma sociedade de autopeças. Vendemos peças de veículo. É a Sociedade X. Tiago e Giovana, 2 sócios, Sociedade X. A Sociedade X sempre esteve no mesmo bairro, no mesmo local, tem um ponto empresarial fantástico. Fato é que hoje ela não anda bem. Está cheio de dívidas. Cheio, acabou. Cheio de dívidas. Só que minha filha vira para mim e diz: pai, quem está cheio de dívidas não sou eu e nem você. É a pessoa jurídica. Lembra que ela tem autonomia patrimonial? Tiago falou no início dessa aula. Ela que contrata, ela que adquire direitos e deveres e não os sócios. Pai, é muito simples. Vamos montar uma nova pessoa jurídica, limpa. Vai se chamar pessoa jurídica Z. Minha filha, e dentro dela? Quem são os sócios? Isso aí na sua prova pode vir de diferentes maneiras. No meu exemplo, a Giovana me aconselha colocar a minha filha mais nova, que é a Catarine, e um laranja. Pronto. Criamos uma nova... Isso acontece todo dia, tá, pessoal? Criamos uma nova pessoa jurídica, a Z. Sócios, botei a Catarine e um laranja. Mudei o letreiro, mudei o uniforme. Estou tranquilo. Chega de dívidas. Fato é que um dia desses, um credor, o credor daquela primeira pessoa jurídica, da X, que não consegue executar de jeito nenhum. Fato é que ele passou na porta da loja, lá dentro ele viu... Para lá, Tiago, Giovana, continua tudo a mesma coisa? Senhor juiz, por gentileza. Ele chama o juiz e diz: desconsidera. Desconsidera a pessoa jurídica que eu estou executando. Desconsidera a pessoa jurídica X, que dentro tem o Tiago e a Giovana. Vamos, desconsidere. Agora vamos expandir as dívidas. Vamos expandir essa dívida da pessoa jurídica X e de seus sócios, já que desconsiderei, vamos expandir para Y. É a nova PJ. E para os seus novos sócios. Por quê? Porque todo mundo aí farinha do mesmo saco. Essa é a teoria expansiva. Eu vou expandir as dívidas da X e de seus sócios, já que desconsiderei. Eu vou expandir para a Z e seus novos sócios. Porque é todo mundo a mesma coisa. Essa teoria é excelente, é muito difícil eu ministrar uma aula no Brasil, em qualquer local, que eu não tenha ali um advogado, um aluno, uma aluna que esteja passando por isso ou já passou. Essa teoria é excelente. Não adianta o cara desejar criar uma nova pessoa, limpa, leve. Não. Vou expandir as dívidas da antiga para os novos. Nova pessoa e novos sócios. Posso cobrar de qualquer um nessa história toda, de qualquer um. Tiago, muito bonita essa teoria.
Quero ver provar, não é? Na teoria é muito bonita, mas na prática também é possível. Eu já provei de várias formas. Um exemplo, ou dois exemplos. Polícia Civil fez uma diligência na nova loja, na nova pessoa jurídica, e lá no estoque comprovou caixas com adesivos que o destinatário daqueles bens era uma pessoa jurídica X. Ué, mas aqui não é a Y? Segunda paisagem, muito mais fácil. Uma simples oitiva. Eu já fiz isso. Veja. Senhor João, tudo bem? Bom dia. Trabalha há muito tempo naquele bairro? Há 20 anos, doutor. Senhor João, quem é que manda na loja lá? Ah, quem manda eu sou o Tiago. Ué, na loja Y, na loja Z, quem manda é o Tiago? Sim. Já ouviu falar no senhor Laranja? Não. Já ouviu falar na senhora Catarine? É a filha do seu Tiago. Seu João, mudou alguma coisa nessa loja? Ah, excelência, mudou. Um tempo atrás mudamos tudo lá, botamos um letreiro novo, uniforme novo. Parou. Eu já provei há muito tempo que a Z é a X e a X é a Z. Eu já provei com uma simples oitiva. Eu provo que aquela antiga pessoa jurídica é a nova, só estão nos enganando. Por isso eu adoro a teoria expansiva. Ela vai expandir as dívidas da primeira pessoa jurídica e de seus sócios para a nova pessoa jurídica e seus novos sócios. Veja, próximo tópico. Além das teorias, o aluno deve dominar os pressupostos para desconsiderar a personalidade jurídica. São 4 pressupostos. Veja, primeiro pressuposto para desconsiderar. Eu só posso desconsiderar se eu bato de frente com uma pessoa jurídica, uma PJ, uma pessoa jurídica constituída regularmente. Só posso desconsiderar, então, se bato de frente com uma pessoa jurídica constituída regularmente. Posso testar você? Então deixa eu te testar. Doutor, eu posso desconsiderar a sociedade irregular ou incomum? Ora, sociedade irregular ou incomum é aquela que está em desarmonia com a lei, em desarmonia com o registro público. Nunca foi a registro. Ou foi. Teve alguma alteração e lá não voltou. Se eu posso desconsiderá-la? Não. Porque a personalidade jurídica dela já está ignorada. Ela é uma sociedade não personificada. Se ela não tem personalidade jurídica, tu vai desconsiderar o quê? Será que você não sabe que uma das penalidades para a sociedade irregular é que os sócios responderão ilimitadamente? Então tu está falando em desconsideração para quê? Mais um teste, hein? Doutor, eu posso desconsiderar a sociedade em conta de participação? Para a maioria esmagadora da doutrina, isso não é uma sociedade, é um contrato. Ela nem vai a registro, mas quando vai, se ela quiser ir, ela não cria personalidade jurídica. A sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade despersonificada. Ela não tem personalidade jurídica. Por quê? Sei lá, o legislador assim quis. Se ela não tem personalidade jurídica, tu vai desconsiderar o quê? Outra, mais um teste. Doutor, eu posso desconsiderar o empresário individual? Ah, não, porque ele não tem personalidade jurídica. Pô, você vai tomar um 0. O empresário individual é uma pessoa física, exercendo empresa. Pessoa física adquire personalidade jurídica com o nascimento com vida. Se o cara está vivo, exercendo empresa, como é que ele não tem personalidade jurídica? A resposta não é essa. A resposta é, eu não posso desconsiderar o empresário individual porque eu não estou vendo o primeiro pressuposto. Eu não enxergo uma pessoa jurídica ali fazendo besteira. A desconsideração ela é adotada quando uma pessoa jurídica faz besteira. Ora, o primeiro pressuposto que estamos vendo tem que estar diante de uma pessoa jurídica regular. O cara é uma pessoa física. Cadê a pessoa jurídica fazendo besteira? Eu não enxergo. E segundo motivo, o empresário individual responde com I. Ilimitadamente. Se o cara já responde com I, se o cara já coloca todo o patrimônio dele aqui sob a mesa, você está falando em desconsideração para quê? Por quê?
Então são 12 fundamentos. Eu não desconsidero o empresário individual, primeiro, porque eu não vejo pessoa jurídica ali fazendo besteira. Vide, ele é uma pessoa física. E segundo, ele já responde com um I, ilimitadamente. Tá falando em desconsideração aí para quê? Para buscar o patrimônio pessoal dele? Se ele já expõe tudo. Então eu te testei. Apenas no primeiro pressuposto. Só posso desconsiderar se bato de frente com uma pessoa jurídica regular. O resto é bem fácil. Os outros pressupostos. Quer ver? Segundo pressuposto. Só posso desconsiderar se bato de frente com abuso ou fraude. Pois é. Esse pressuposto, ele é mitigado. E é nesse momento que eu vejo se você está aprendendo. Que você se analisa. Tem uma teoria que não precisa de abuso ou fraude. Qual é? Teoria menor. Então eu repito. Segundo pressuposto, abuso ou fraude. Só desconsidero se eu bato de frente com abuso ou fraude. Pressuposto mitigado pela teoria menor. Terceiro pressuposto. Prejuízo a terceiros. Claro, não é? Não vou sair desconsiderando do nada. Quarto e último pressuposto. Eu só desconsidero em último caso. Quando eu não tenho outra sanção a ser imposta. Esse pressuposto também é mitigado. Lembra? É mitigado pela teoria menor. Porque, por vezes, eu tenho saída, mas o legislador não está nem aí. Ele não aplica desconsideração em último caso. Ele pede para desconsiderar. Então, a teoria menor, ela também mitiga o quarto pressuposto, que é a adoção da desconsideração apenas em último caso. Senhores, esses foram apontamentos da desconsideração. Queria te convidar agora a largar o caderno, o computador, concentrar e fazer uma revisão. Vejam, vemos aqui os pontos básicos da desconsideração, a base dela. Desconsiderar a personalidade jurídica, ignorar a personalidade jurídica, ignorar a autonomia e a limitação. Tem várias teorias que explicam. Teoria maior, maior cautela, maior cuidado. Para desconsiderar, preciso da prova inequívoca de abuso ou fraude. Teoria menor, menor cautela, menor cuidado para desconsiderar. Paisagens onde o legislador tinha saída, mas optou por desconsiderar. Existem outras teorias, não é? A invertida, ou ao inverso, que eu aplico diante de fraude à ameação e fraude ao credor particular. Temos a teoria indireta, grupo econômico, e a teoria expansiva. Não adianta se criar uma nova pessoa jurídica, deixando para trás dívidas não pagas. Eu corro atrás de você. Pressupostos para desconsiderar. 1. Só se eu bato de frente com uma pessoa jurídica regular. 2. Abuso ou fraude. Mitigado pela teoria menor. 3. Prejuízo a terceiro. E quarto e último requisito, só aplicar a desconsideração em último caso. Mitigado também pela teoria menor. Ok? Olha, espero que você tenha gostado desses apontamentos. Qualquer dúvida, fique à vontade nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos.